Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre alguns comentários que foram feitos por três juristas aqui sobre a hipótese que eu levantei no meu vídeo de ontem. Ontem eu levantei a hipótese de que o Fux indo para a segunda turma abriria a possibilidade da defesa do Bolsonaro entrar com uma revisão criminal assim que ele tivesse concluído o julgamento, o trânsito em julgado, e pelo regulamento do STF, essa revisão criminal seria julgada na segunda turma. E ali na segunda turma agora você tem uma maioria com pessoas que, em princípio, seriam favoráveis a essa revisão criminal, seriam favoráveis ao Bolsonaro. A segunda turma agora ficou com o Fux, o Cássio Nunes e o André Mendonça. E também o Toffoli e o Gilmar Mendes, mas aí dá 3-2 nesse caso. Imagina-se que o Toffoli e o Gilmar Mendes vão votar contra o Bolsonaro, mas você teria o Fux, o André Mendonça e o Cássio Nunes votando a favor de Bolsonaro e com isso enterrando a coisa toda. Eu levantei essa hipótese e eu fico muito feliz que vários juristas aí renomados têm comentado o que eu falei aqui. Vocês sabem, eu sou advogado também, mas eu exerci a advocacia por muito pouco tempo, depois voltei para minha área de origem, que é a informática, que é a segurança no desenvolvimento de sistemas, Então, eu fico muito feliz que o pessoal considerou a minha hipótese aqui e deram respostas, e foram respostas diferentes, com colocações diferentes. A verdade é a seguinte, eu também coloquei a hipótese, ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer aí, qual vai ser as jogadas que vão acontecer. Mas, sem dúvida alguma, essa mudança do Fux para a segunda turma abriu um monte de possibilidades. Vamos ver, então, o que falou o Schiquini, o que falou o Fabrício Rabelo e o que falou também o André Marsiglia sobre esse caso. Essa notícia foi sugerida por Salve Parancaps, que tem esposas Comuna, Caralisson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, Então, o Schiquini foi no Cláudio Dantas hoje, os links todos disso aqui tá na descrição do vídeo, o Schiquini foi lá no Cláudio Dantas, fez uma live hoje que ele reconheceu que, olha só, a possibilidade de Bolsonaro na urna é real, mas ele coloca uma hipótese diferente da minha. Por quê? Qual que é a posição dele? Que, nesse caso, o Fux estaria impedido, porque como ele julgou a ação original na primeira turma, ele não poderia julgar a revisão criminal na segunda turma, E, de fato, tem esse problema. Se você ler aqui o artigo 252 do Código Penal, do Código de Processo Penal, ele coloca aqui que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando sobre fato de direito sobre a questão. E existem alguns questionamentos nisso daqui, Porque a verdade é a seguinte, o processo de revisão criminal é um outro processo independente do processo original, até porque ele visa questionar exatamente a forma como foi aquele processo, não necessariamente o mérito daquele caso, Mas o entendimento é que realmente, de fato, ele estaria impedido de julgar neste caso, E daí, o problema disso é que ficaria 2-2 na segunda turma, porque você teria o André Mendonça e o Cássio Nunes de um lado, o Gilmar Mendes e o Toffoli do outro, e pronto, e ficaria nisso daí, Se for esse cenário, você ainda teria a possibilidade do indúbio pro réu, mas a verdade é que em revisão criminal o indúbio é indúbio pro societá, Porque no caso da revisão criminal assume-se que já houve um julgamento, então você está questionando aquele julgamento, se ficar na dúvida, a dúvida é da sociedade, não é do réu, então você não teria essa coisa aqui, segundo está dizendo o Schiquini. Segundo o Schiquini, a hipótese que ele vê como mais provável para liberar Bolsonaro é que na hora de sortear essa revisão criminal, isso cair com alguém aliado ao Bolsonaro, o André Mendonça ou o Nunes Marques, e ele usar uma liminar, ou seja, dar uma liminar soltando o Bolsonaro, e aí, ou seja, isso seria uma maneira de você já liberar Bolsonaro, ele já está na urna ano que vem. Então, a possibilidade existe, mas o que o Schiquini coloca é que seria nessa situação, porque senão o Fux estaria impedido e daí o julgamento terminaria empatado e não teria sucesso essa revisão criminal, Qual que é a minha resposta a isso? Olha só, é verdade, sim, é impedimento. Agora, a gente já viu nesse processo do STF um monte de impedimentos serem chutados para o alto, O Alexandre de Moraes julgou um monte de coisa que era para ele estar declarado impedido, ele é vítima do caso, ele participou do julgamento, ele fez um monte de coisa e, no entanto, ele não quer nem saber, ele julga do mesmo jeito. Então, a minha visão é que isso poderia acontecer nesse caso também, ou seja, o Fux poderia ignorar completamente essa história e julgar da mesma forma, não se declarando impedido nesse caso,
Agora, outra possibilidade foi o que trouxe aqui o Fabrício Rebelo. O Fabrício Rebelo, ele tem a ideia que ele colocou aqui, ó, começa a circular a tese que a ida do ministro Fux para a segunda turma poderia garantir a reversão da condenação do Bolsonaro caso de revisão criminal. Isso não procede, segundo ele, porque essa revisão seria julgada em plenário e não na turma, né? Então, aqui está dizendo que é o regulamento interno do STF, artigo 6º, inciso 1b. Então tá aqui, ó, regulamento interno do STF, artigo 6º. Também compete ao plenário, inciso, revisão criminal de julgado no tribunal. Então, inciso 1º, letra B, a linha B, revisão criminal de julgado do tribunal, né? Só que, se você ler o artigo 77 do regulamento interno, ele fala outra coisa, tá? Olha aqui. Lembra, se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos dentre os ministros da outra turma. Se for do plenário, serão excluídos da distribuição o relator e o revisor. E na distribuição de ação rescisória de revisão criminal será observado o critério estabelecido no artigo anterior. Então, ou seja, diz aqui que a revisão criminal é distribuída para a segunda turma, apesar de no artigo 6º dizer que o plenário é que vai julgar aquele caso todo. Você pode entender que o plenário julgaria os casos que foram a revisão criminal do próprio plenário, que não teria alternativa, teria que ser no plenário mesmo, né? Mas a revisão de uma turma daria na outra. Porém, ele coloca aqui um exemplo também, ó, o exemplo do caso Assir, como é que é o nome do cara? Assir alguma coisa, é um senador do Amazonas ou de Rondônia, não tenho certeza. É o caso que foi justamente a revisão criminal 5475, em que ele foi condenado pela primeira turma do próprio tribunal em 2019, e daí a revisão criminal dele foi para o plenário. Aqui, o senador havia sido condenado pela primeira turma do STF, é uma pena de 4 anos e coisa e tal. O recurso da revisão criminal e coisa e tal foi julgado pelo plenário do STF, que entendeu que a revisão criminal não poderia ser usada como uma nova instância de recurso para reexaminar fatos e provas já analisados pela primeira turma, né? O que ele fala aqui faz sentido também, ou seja, a distribuição seria para o plenário. Ele diz aqui, ó, que de acordo com a interpretação do próprio Supremo, a regra do artigo 77 do regimento aplica-se apenas quanto à distribuição para o relator, não alterando a competência, ou seja, a competência seria do plenário, mas a distribuição seria para a segunda turma apenas. Então, seria distribuído ou para o Cássio Nunes, o André Mendonça, o Fux, se o Fux não for considerado impedido, o Gilmar Mendes e o Toffoli, mas o julgamento seria no plenário, tá? Agora, há questões nisso daí também, tá? Porque recentemente o STF entendeu alterar o fórum de decisão sobre o presidente da República, foi justamente o caso de jogar do plenário para a primeira turma o julgamento do Bolsonaro. Então, ou seja, qual que seria a decisão nesse caso? É difícil de imaginar qual que seria isso daí, né? Se vai ser jogado no plenário, já é menos mal, pelo menos julgar no plenário é uma das coisas que a gente quer, que essa coisa seja julgada no plenário, para todos os ministros do plenário colocarem o seu nomezinho ali na Magnitsky devidamente, né? Hoje em dia você vê alguns ministros, como o Gilmar Mendes, falando pra caramba em tudo quanto é lugar, mas não botou o nome dele na Magnitsky ainda porque ainda não votou contra o Bolsonaro. Então seria muito importante todo mundo no plenário julgar essa história, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que seria, na verdade, competência do plenário. Se acontecer isso de pedir a revisão criminal, iria para o plenário, né? Agora, outra coisa importante é que essa revisão criminal que ele jogou aqui foi a segunda ou terceira revisão criminal desse senador, tá? E aí, essa decisão que está aqui, que foi tomada pela Câmara, pelo plenário, foi justamente o caso de abuso de revisão criminal, né? E a revisão criminal, de fato, vocês sabem, ela só acontece em caso de coisa nova, né? De julgado novo. Não pode ser feita, não pode ser usado como um mero instrumento protelatório, uma mera revisão da coisa. Tem que ter um fato novo, ou então uma nulidade ampla no julgamento inicial. Então, assim, pode ser que aconteça de ir para o plenário ao invés de ir para a segunda turma? De novo, acho que sim, é possível. O doutor Fabrício Rebelo certamente entende disso mais do que eu, pode ser que caia no plenário ao invés de cair na segunda turma. Mas eu continuo achando que existe a chance de ir para a segunda turma, porque houve mudança desse entendimento de que as coisas que iam para o plenário agora vai tudo para as turmas, né? Então, de novo, pode ficar na segunda turma? Pode. Pode ser o Fux mesmo impedido supostamente votar? Pode também. Então, no final das contas, continuo achando que a minha hipótese está viável, ela continua válida, né? Ainda tem aqui o que falou o André Marsiglia, que ele diz o seguinte, olha só, o Fux pode salvar Bolsonaro na segunda turma?
Aí ele coloca aqui, primeiro ele fala sobre a questão da inelegibilidade, né? Inelegibilidade, em princípio, podem ser levados para ele para a segunda turma, mas isso não acontece automaticamente, isso depende da anuência da turma e de não haver manifestação prévia de outro ministro sobre o caso, né? A revisão criminal é uma ação cabível quando o julgamento de Bolsonaro na primeira turma acabar. E quem julga, segundo o regimento interno do STF, é a segunda turma no qual está Fux, né? Ou seja, ele está falando aqui que não seria o plenário, mas seria a segunda turma, como eu tinha colocado. Beleza, pode ser. Antes disso, ainda cabem recursos como embargos, infringentes e coisa e tal. De todo modo, a jurisprudência do STF e uma leitura mais atenta do parágrafo único do artigo 77 mostram que ministros que participaram do julgamento em um caso que ocorre numa turma não poderiam atuar como relator nem julgá-lo novamente em outra turma. Ou seja, ele está levantando aqui a hipótese do impedimento do Fux, que, como eu falei, é verdade, ele estaria impedido, mas meio que ele pode tacar o foda-se nessa história, né? Pode jogar do mesmo jeito, né? Ou seja, uma revisão criminal não poderia ser distribuída ao Fux, nem ele poderia participar desse julgamento. Sem Fux, a revisão criminal resultaria em empate, o que levaria a turma a ou favorecer o condenado, mas aí que tá, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, na revisão criminal o que vale é o indúbio pro società, né? Ou recorrer a um voto de desempate do presidente, ou eventualmente solicitar a manifestação do plenário. Então, assim, essa confusão toda, você pode ver aqui, são 3 advogados muito mais conceituados do que eu, a verdade é essa, mas cada um deles com uma opinião um pouco diferente sobre a hipótese que eu levantei. Então, eu vou manter a minha hipótese. A minha hipótese, eu considero que ela é válida. Existe essa possibilidade. É isso que vai acontecer? Bom, aí, meu amigo, é querer demais, né? Bola de cristal eu não tenho. Mas vamos ver o que vai acontecer. O fato é, abriram-se uma série de hipóteses para esse caso do Bolsonaro com a ida do Fux para a segunda turma. Abriu-se um monte de possibilidades nisso daí. Alguma dessas possibilidades vai acontecer de verdade e vai ter sucesso de verdade? Aí a gente tem que ver, né? Porque vai depender, né? Tem que ver qual vai ser o voto do pessoal, né? Mesmo no plenário, né? Quem é que vai ter coragem de votar contra o Bolsonaro e levar Magnitsky, né? Não sei, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu tenho a impressão de que já tem muita gente preocupada em resolver esse problema desse julgamento absurdo do Bolsonaro, mesmo no plenário. Muita gente já tinha essa preocupação antes, né? Esse negócio de ter interpretações diferentes sobre as leis e coisa e tal, isso é normal, tá, gente? Na área do direito não tem nada de errado nisso, não. As pessoas interpretam de formas diferentes, entendem a coisa de maneiras diferentes. Isso é absolutamente normal, né? Vamos ver qual vai ser a decisão, o que vai acontecer lá no STF. O que vai acontecer é o que a gente não sabe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.